pessoal, exercício 12 da lista de leis de Newton. Em um spa, a balança para a medida do peso dos clientes é colocada dentro de um elevador. Podemos dizer que a indicação da balança será sempre a mesma, tanto quando o elevador subir como quando o elevador descer. Como a balança mede o peso do corpo, só a aceleração da gravidade influenciará a medida. Letra C. O cliente ficará com massa maior quando o elevador estiver subindo acelerado. Letra D. O cliente ficará feliz com a indicação da balança na descida do elevador. E letra E. O cliente terá o seu peso aumentado na subida do elevador. Gente, esse daqui eu quero que vocês parem um pouquinho porque é um tema extremamente importante. Esse daqui é o exercício de elevador, ok? Um exercício clássico, sempre é cobrado nos principais vestibulares. Então, a gente precisa aprender a analisar o que acontece com a medida do peso dentro de um elevador, ok? Bom, vamos pensar aqui que a gente tem um elevador, tá? Um pequeno elevador. O que acontece quando eu estou aqui numa balança O que acontece quando esse elevador sobe com velocidade constante? Quando ele sobe com velocidade constante, nós temos o seguinte. Nesse corpo aqui, existem duas forças. A força peso para baixo e a normal aqui para cima. Certo? Se o sistema está com velocidade constante, significa dizer o quê? Que a força peso em módulo, vou colocar aqui essas barrinhas significam módulo, ok? É igual à força normal. E por aí elas se anulam, certo? Se a peso e a normal se anulam, eu posso dizer que a força resultante é zero. E aí o cara vai ter a medida exata do seu peso, que dependerá, neste caso, somente da aceleração gravitacional, ok? Isso serve quando o elevador tem velocidade constante, ok? Pode ser subindo, pode ser descendo, tanto faz. Se a velocidade for constante, a força resultante é zero, os valores são exatamente iguais, ok? Mas e agora? O que acontece para esse mesmo elevador? Vou fazer outro elevador aqui, ok? Vou fazer outro elevador. Uma segunda situação agora. Agora, a pessoa está dentro do elevador, só que esse elevador, ele está subindo, acelerado. Então, aceleração para cima. Quais são as forças que agem mesmo? Peso e normal. Eu vou chamar você para pensar junto comigo aqui. Se ele está para cima com uma aceleração, quem é responsável para que um corpo adquira uma aceleração? Segundo a lei de Newton, olha aqui. Força igual massa vezes aceleração. A massa fixa. Só vai ter aceleração se tiver força. Então, se eu tenho uma aceleração para cima, significa que eu tenho uma força resultante para cima. Nesse caso, pessoal, significa dizer que a normal nesse sistema é maior do que o peso.
Então eu posso fazer isso aqui, ó, essa continha. Normal menos peso é igual à força resultante. Certo? Normal menos peso é igual a massa vezes aceleração, já que força resultante é massa vezes aceleração. Ok? Então percebe esse sisteminha aqui. A normal é maior do que o peso. Certo? Vamos pensar no seguinte. Normal aqui menos. O que é peso? Massa vezes gravidade é igual a massa vezes aceleração, certo? Percebe que o peso da pessoa, na verdade, ele não muda, porque a massa é a mesma, a aceleração gravitacional é a mesma. Porém, a marcação na balança, a força de contato que ele faz na balança, essa força é maior. A normal, ela vai ser o peso da pessoa mais a aceleração que vai estar sendo impressa sobre o elevador. Ou seja, vai marcar um peso maior na balança, certo? Esse sistema serve para toda vez que essa força normal, essa força para cima for maior do que o peso. Isso vai acontecer em duas situações, a saber. Primeira situação, quando o sistema sobe acelerado. Segunda situação, quando o sistema desce retardado. Esse descer retardado, gente, é descer freando, certo? Ele desce com uma desaceleração. Em física, quando ocorre uma desaceleração, a gente chama isso de retardamento da velocidade. Então, retardado significa desacelerar. Toda vez que acontecer isso, a normal será maior do que o peso. Aí ele vai ter uma marcação, então, maior na balança. Ok? E a terceira situação, vou pegar aqui um exemplo. Uma balança dentro do elevador. Tá lá o nosso amiguinho novamente. Peso normal ok? Só que agora ele vai descer acelerado. Lembra que no exercício anterior ele pode subir acelerado e descer retardado. Aqui ele vai descer acelerado ou subir retardado, certo? Mas eu vou ficar só com uma situação para a gente analisar, depois a gente vê o restante, tá? Então tem uma aceleração para baixo. De novo, galera, força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Olha só que coisa interessante. Tem aceleração para baixo, quem é maior? Peso. Então vai ficar peso menos normal é igual a massa vezes aceleração, certo? Peso é massa vezes gravidade, ok? Peso é massa vezes gravidade, menos a normal igual a massa vezes aceleração. Se eu for arrumar isso daqui, eu posso passar a normal para lá e falar assim, ó, massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração é igual a minha normal. Ou seja, a normal é uma subtração agora, ó. É o peso real da pessoa menos aquele valor da força que vai fazer o corpo descer acelerado. Ou seja, essa força normal, que é a força de contato, que é o que a balança vai medir, vai ser menor do que o peso da pessoa. Então, a pessoa ficaria feliz se ela se pesasse com essa balança descendo, né? Com esse elevador descendo, a balança descendo junto, porque ela pesaria menos, né? Durante esse movimento. Então, toda vez que descer acelerado,
ou também subir, freando, que é o subir, retardado. O que vai acontecer? O peso será maior do que a normal, e a normal é responsável pela medida, então vai medir menos na balança, certo? Depois dessas análises que a gente fez, a gente pode ir lá nas alternativas e verificar qual que se encaixa melhor na resposta. Ele diz a letra A: a indicação da balança será sempre a mesma? Não, tá errado, né? Não vai ser sempre a mesma, vai depender do movimento do elevador, né? Então essa daqui a gente descarta, não é essa. Como a balança mede o peso do corpo, só a aceleração da gravidade influenciará a medida? Não, né? A aceleração do sistema também influencia na medida. O cliente ficará com massa maior quando o elevador estiver subindo acelerado? Não, né? Massa maior, não. Não vai alterar a massa, né? Senão ninguém subiria de elevador. O cliente ficará feliz com a indicação da balança na descida do elevador? Se esse elevador tiver descendo acelerado, como a gente viu anteriormente, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos colar do que a gente fez. Se ele tiver, vem, ela não quer ajudar a gente. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha lá, galera. Se ele tiver descendo acelerado, que vai estar aqui embaixo, o que vai acontecer? Se ele estiver descendo acelerado, o peso é maior do que o normal. Ou seja, ele vai ficar feliz porque ele vai pesar menos, certo? Então seria a resposta certa a letra D, ok? Qualquer dúvida nesse exercício a gente volta a conversar novamente. Um abraço, galera. Até o próximo exercício.